Olha o silêncio incrível que a mídia está fazendo com a nota da Associação Médica Brasileira, a AMB. A nota diz o seguinte: hidroxicloroquina. A AMB defende a autonomia do médico. A Associação Médica Brasileira acompanha diversos estudos e pesquisas sobre a utilização de fármacos para tratamento ou quimioprofilaxia da Covid-19 que estão em curso no mundo inteiro. A avaliação é de que até o momento não existem estudos seguros, robustos e definitivos sobre a questão, mesmo nos mais recentes, especialmente os da última semana. Há várias fragilidades que impedem que sejam considerados conclusivos. Limitações foram alertadas pelos próprios autores, mas solenemente ignoradas por aqueles que parecem torcer pelo coronavírus. Os holofotes da sociedade voltados para a pandemia, em especial para a classe médica, por vezes acabam alimentando vaidades e ofuscando a percepção sobre a tênue fronteira entre o campo técnico-científico e o campo político-ideológico partidário. Quando, em 22 de maio, a revista The Lancet divulgou resultados de uma pesquisa que comprovaria a aparente ausência de efeitos da hidroxicloroquina no combate à Covid-19, causou espanto a reação de algumas pessoas e entidades. Estavam comemorando. Estou lendo o texto, tá? Da associação. Ficava claro ali que a discussão havia sido politizada. Afinal, o que justificaria tamanha euforia diante da notícia tão frustrante para a saúde da população? E justamente o momento de ausência de tratamentos efetivos. Dias depois, o The Lancet veio a público para se desculpar e informar que iria despublicar o estudo, a pedido dos autores. As certezas, botar aqui entre aspas, caíram por terra e o alarmismo contra o uso do fármaco silenciaram diante da perplexidade do caso. Infelizmente, pouco se aprendeu com o episódio. Médicos, entidades, políticos, influenciadores e palpiteiros seguem monitorando estudos sobre o uso de hidroxicloroquina em pacientes acometidos pela Covid-19. Uns procurando provas de que se trata de salvação, outros de que é puro placebo. Ou pior, veneno, mesmo diante do fato de que os efeitos adversos são limitados e conhecidos há mais de 5 décadas. Muitos sairão da pandemia apequenados, principalmente médicos e entidades médicas que escolheram manipular a ciência para usá-la como arma no campo político partidário. É bastante provável que cheguemos ao final da pandemia sem evidências consistentes sobre tratamentos e também sobre diversos outros aspectos próprios de uma nova enfermidade, pois estudos adequados e robustos são caros e demorados. E estamos falando de uma medicação barata que, portanto, não tem nem terá financiamento da indústria que suporte os investimentos necessários para minimizar as incertezas. Análises criativas, com muitas aspas aqui, o próprio texto está com aspas, dos atuais estudos permitem quaisquer tipos de intervenções e vêm sendo usadas de forma irresponsável pelos que tentam extrair delas conclusões que nem mesmo os autores se atreveram a patrocinar. Nesse cenário, os estudos recentes não podem ser considerados conclusivos, tampouco verdade científica, pois carecem de evidências. O derby político em torno da hidroxicloroquina deixará um legado sombrio para a medicina brasileira caso a autonomia do médico seja restringida, como querem os que pregam a proibição da prescrição da hidroxicloroquina. Ou seja, um cerceamento da liberdade do próprio médico na sua profissão, no exercício da sua profissão. Essa restrição vai contra a própria declaração de Helsinki, é assim que pronuncia? Helsinki. No tratamento de um paciente individual em que não existem intervenções comprovadas ou outras intervenções conhecidas foram ineficazes, o médico, após procurar aconselhamento especializado, com consentimento informado do paciente ou de um representante legal, pode usar uma intervenção não comprovada se, no julgamento do médico, oferecer esperança de salvar vidas, restabelecer a saúde ou aliviar o sofrimento. Essa intervenção deve ser posteriormente objeto de pesquisa destinada a avaliar sua segurança e eficácia. Em todos os casos,
Novas informações devem ser registradas e, quando apropriado, disponibilizadas ao público. Fecha aspas. A AMB é signatária da Declaração de Helsinki, da AAMA, juntamente com as associações médicas de centenas de países, e tem o compromisso de defender a preservação da autonomia do médico. Também defenderá o parecer 4 de 2020 do Conselho Federal de Medicina, que disciplina o assunto. É importante lembrar, aí aqui eu quero frisar, hein? É importante lembrar que o uso off-label de medicamentos, no caso, o uso off-label é quando você está fora da bula. Né? Aqui diz, o uso off-label de medicamentos é consagrado na medicina. Eu vou repetir, é consagrado na medicina. Desde que haja concordância do paciente. E que sem a prática do off-label, diversas doenças ainda estariam sem tratamento. Ponto. Óbvio, né? Não se trata de apologia a este ou aquele fármaco. Trata-se de respeito aos padrões éticos e científicos construídos ao longo dos séculos. Não podemos permitir que ideologias e vaidades, de forma intempestiva, alimentadas pelos holofotes, nos façam regredir em práticas já tão respeitadas. Não se pode clamar por ciência e adotar posicionamentos embasados em ideologia ou partidarismo, ignorando práticas consolidadas na medicina. Isso é um crime contra a medicina, contra os pacientes e, sobretudo, contra a própria ciência. Diretoria da Associação Médica Brasileira. Só faltou dizer assim, entendeu, Mandetta?